tarde. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a esta sessão de rentrée neste novo ano letivo dos seminários de hora de almoço. E é com muito gosto que hoje recebemos cá a Sra. Professora Algemira de Macedo Mendes, professora associada da Universidade Estadual do Piauí e da Universidade Estadual do Maranhão, que é também bolsista de produtividade e é uma estudiosa de referência na área temática de que hoje nos vai falar. Esse era o tema que hoje nos vai apresentar aqui no Salão Nobre da Universidade Aberta, neste ciclo de seminários da hora do almoço. E a senhora professora então vai nos brindar com uma conferência dedicada ao tema Maria Firmina dos Reis, a escrita afro-brasileira de resistência, contribuindo assim para resgatar e trazer à nossa memória uma perspectiva crítica, científica, uma grande figura esquecida e que, devido ao seu trabalho de investigação, ao seu trabalho de pesquisa, está a ser agora justamente revalorizado. Senhora professora, seja bem-vinda à nossa universidade. A palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia. Boa tarde. Vamos cumprimentar. Bom dia no Brasil, boa tarde em Portugal. E gostaria de dizer que sou muito feliz pelo convite, agradecer ao diretor da faculdade, da Universidade Aberta, e honro estar nesse momento, nesta instituição, valorizada e respeitada nos estudos globais, europeus, e que dá oportunidade para discutirmos dos estudos brasileiros de autoria feminina. E Maria Firmina dos Reis tem sido objeto de pesquisa dos meus últimos quase 20 anos. Foi o motivo da minha dissertação, parte da minha dissertação, mas basicamente foi a minha tese de doutorado e orientações e artigos e dissertações. E nós temos uma rede de pesquisadores no Brasil, onde temos pesquisadores de vários estados, e ao longo desse período nós temos conseguido várias conquistas, e a última, que eu não poderia deixar de anunciar aqui ontem, lendo as notícias no noticiário brasileiro, que não só tem notícias ruins. A Maria Firmina, ela vai ser homenageada na FLIP, Festival Literário de Paraty, que para a gente é uma honra, porque a Maria Firmina é uma escritora que passou mais de 100 anos para ser redescoberta, para ser tirada da prateleira. E ela escreveu no século XIX, ela foi uma escritora, ela é uma escritora tão boa quanto seus colegas contemporâneos, que, como muitos conhecem, tanto brasileiros como portugueses, o Gonçalves Dias, que estudou aqui em Portugal, em Coimbra e tantos outros, foi contemporâneo de Maria Firmina. E o Gonçalves Dias, assim como o Sousandre e outros, são os autores que são considerados o cânone que a gente comumente estuda nos manuais escolares do ensino fundamental e médio e nas universidades, nos cursos de letras no Brasil. E a Maria Firmina, ela, até 1976, a Maria Firmina não se ouvia falar dessa escritora. Ela nasce em uma data improvável, que 11 de 10 de 1825, mas que recentemente, há uns 3 anos atrás, foi descoberta uma certidão na Cúria Diocesana em São Luís,
que ela não nasceu em 11/10/1825, e sim em 11/3/1822. Portanto, esse ano nós estamos comemorando o bicentenário de nascimento da Maria Firmina, juntamente com o bicentenário da independência do Brasil. Então, a Maria Firmina, nós, através do grupo, do canal Cultivo, e nós estamos fazendo uma programação através da presidente Valqueira Imperiano, com publicações, com lives, para comemorar. E essa rede de pesquisadores também faz conferências não só no Brasil, como em outros países, como aqui Portugal e Suíça, França, dentre outros. Bem, então a Maria Firmina, ela nasce, foi já agora essa idade dela, essa cronologia, já foi dirimida, porque como há muito mistério envolto dessa origem dela, ela nasce em 11/3/1822 e ela vai falecer em 11/11/1917. Ela nasce em São Luís, do Maranhão. O Maranhão, para quem não conhece o Maranhão, ele fica localizado no nordeste do Brasil, limita-se com Pará, Tocantins e sudoeste do Piauí. Atualmente ele tem uma população aproximadamente de 6.500.000 habitantes, mas o Maranhão, na época da Maria Firmina, no século XIX, quando ela nasce, o Maranhão era uma população que é resultado de um grande processo, de um grande fluxo de tráfico de indivíduos escravizados. Então, daí que a população do Maranhão segundo os dados do IBGE, 68% dos habitantes ser resultado dessa mistura entre pardos e outras composições étnicas. Então, ela nasce em São Luís, no Maranhão, e vai morar numa cidade chamada Guimarães, que fica... a travessia ainda hoje se faz de ferryboat para ir para ter acesso a essa cidade. E aos 6 anos, e ela morreu nessa cidade e não mais retornou a São Luís. Então, tudo que ela produziu, que ela escreveu, como eu vou falar logo em seguida, originou-se dessa cidade. Então, a Maria Firmina, ela foi nesse processo de como que ela surge. Mas aí, como que Maria Firmina surgiu assim do nada? Não. Maria Firmina, ela, através de um pesquisador, historiador, Nascimento de Moraes, maranhense, ele, casualmente, fazendo uma pesquisa nos arquivos de São Luís, ele encontra nos jornais, que eu vou mostrar depois alguns desses jornais, ele encontra o nome Maria Firmina e começou a pesquisar quem era essa mulher. E aí ele descobriu, através começou a pesquisar, escrever para outros jornais, escrever para conhecidos escritores amigos, e através de um livreiro, Horácio de Almeida, descobriu que tinha um livro dessa escritora chamado Úrsula. E nisso encontrou também no dicionário de Sacramento Black, que era um bibliógrafo, um grande estudioso do século XIX, enciclopedista, e ele trazia já os dados da Maria Firmina, escritora maranhense. E começou todo esse trabalho, né, de resgate, a palavra resgate, né, porque ela de busca, de pesquisa. E foi produzido, ele publicou um livro, Maria Firmina, Fragmento de uma Vida, onde, através desses documentos de jornais, reuniu todo esse material, que alguns que encontraram em jornais, o livro dela, que foi doado ao governo do Maranhão,
e foram encontrados em arquivos na biblioteca no Maranhão, porque o Maranhão ele tinha muita conexão, tinha e tem, mas no século XIX o Maranhão tinha muita conexão com mais do que a corte, com Portugal, por conta do processo de navegação. Então os livros chegavam muito rápido. O processo de, por exemplo, eu vou colocar depois que a Maria Firmina, ela escrevia no Almanaque de Lembranças do Livro Brasileiro, entendeu? Que era publicado aqui em Portugal. Então, ela era uma leitora, ela lia francês, ela lia inglês, entendeu? Então, autodidata. Então, ela foi se descobrindo num trabalho de arqueologia literária, digamos assim, muito sobre a Maria Firmina. Então, a partir disso, eu ainda tive contato com esse senhor, ele faleceu logo, ele faleceu uns 5 anos depois. E a partir daí, minha tese, eu comecei a fazer minha tese em 2003, isso. E assim, a Maria Firmina, na época, o livro dela eram 3 livros, tinha 3 edições, eu ainda fiz da facsímile, porque quando o Nascimento organizou esse trabalho, foi feita uma edição facsímile, com a edição Úrsula, do Urso Deódio por Nascimento de Moraes. Depois, a Luísa Lobo, através de um projeto chamado do Instituto Nacional do Livro, do governo brasileiro, foi publicado uma edição com um prefácio de um professor americano, Charlie Martin, e Luísa Lobo. E depois, já em 2004, foi feita uma edição de Úrsula pela editora da PUC de Minas, o Eduardo de Assis, professor da UFMG, faz o pós-fácil e é publicado. Mas hoje nós temos mais de 30 edições dessa obra Úrsula, obra de Maria Firmina. E a minha tese é sobre Úrsula. Então, assim, quando eu fiz a tese, tinha 3 edições. Eu ainda fiz na facsímile, hoje tem mais de 30 edições. Então, cresceu. E Maria Firmina, voltando aqui aos estudos, ela passou a ser tema de dissertações, de artigos, já está sendo traduzida, não só para o espanhol, para o inglês, para o francês, em outras línguas. Né? Bem, ela, no caso, como eu digo assim, mas como que a Maria Firmina, a vida um pouco assim, ela viveu em Guimarães, ela foi professora, a primeira professora régia do Maranhão, ela fundou uma escola mista, a primeira escola mista, né, porque não só era permitido homem estudar, mulher não estudava, e ela nessa comunidade que ela morava Guimarães era uma cidade, mas ela morava num afastado, Jericó, na comunidade, e ela fundou uma escola. Então ela teve uma participação nos jornais de São Luís, por exemplo. Ela colaborou em vários jornais. Eu cito no meu trabalho, além dos que o Nascimento Moraes encontrou, eu ainda cito outros pesquisadores ainda encontraram outros, e a gente ainda tem mais para encontrar sobre Maria Firmina. Por exemplo, nós temos já catalogada 3 obras dela, 4 obras: Úrsula, A Escrava, Cantos à Beira-Mar, Álbum, que é uma espécie de diários, e Gupeva, né? Ela tem ela era musicista também. Ela escreve o hino da escravatura, né? Então, assim, ela tem uma atuação não só literária. Ela escreve para jornais, ela publica, né, no Publicador Maranhense, no Jardim da Maranhense, no Semanário Maranhense, na Verdadeira Marmota. Ela publica, ela colabora com
Almanaque de Lembrança Luso-Brasileira. E tem mais, ela assina o romance que ela escreve, que é o primeiro romance afro-brasileiro escrito por uma mulher. E agora já foi constatado, segundo Eduardo de Assis, que não é só o primeiro brasileiro, é o primeiro romance latino-americano, afro, entendeu? Latino-americano, não só afro-brasileiro, mas afro-latino-americano. Então, assim, a gente vai ver na obra dela o engajamento, a gente fala, por exemplo, hoje dessa questão da resistência, da questão da decolonialidade, né, da questão a questão o falar, o gritar, entendeu? O grito de liberdade, né? O não calar, o resistir. E ela, através, né, da sua obra, da sua arte, né, suas personagens, né, seu narrador, suas narradoras, isso, através de um contexto enunciativo, a gente percebe toda essa voz, né, essa voz política, essa voz que quer mudança, né? Enquanto que seus colegas né, contemporâneos, né, escreviam obras como Escrava Isaura, Bernardo Guimarães, por exemplo, né? Ou então Joaquim Manuel de Macedo escrevia Vítima e Algozes, colocando o negro estereotipado, né? O negro, ou ele só podia ser, por exemplo, os papéis que o negro ocupava na literatura e na arte, né, de modo geral, até certo tempo, eu falo do Brasil, estou falando dos estudos brasileiros, era papéis relegados eram subpapéis, né? O negro como desprovido de inteligência, desprovido de razão, desprovido de qualidade. E no caso, ela dá voz a esses personagens. Por exemplo, no romance Urso tem uma personagem que é chamada a Preta Susana. E não é uma preta malvada, como o Joaquim Manuel coloca, né? A feiticeira, a mandingueira, né? a que seduz o patrão, né? Ou então aquele escravizado, né, que não trabalha porque não quer, vai apanhar, ou então vai matar, vai botar veneno na comida, né, como fazer unguento para matar, quer dizer, são objetos, né, tratados como objetos. Isso a gente não vê dentro da narrativa, né? A gente vê uma filosofia diferente, a união das raças, vê a espirituosidade, vê a luta pela liberdade, né? Bem, um aspecto que é interessante a gente... E na Escrava, por exemplo, que é um conto que a gente vê toda dentro da personagem Joana, né, que é uma escrava que tem seus filhos arrancados, né, do seu colo e são vendidos. E ela acaba enlouquecendo por conta de tanta dor, né, de ter perdido seus filhos, né, e não ter conseguido. E aí vem uma voz de uma senhora que não tem um nome, porque a gente vê que teve, claro que não, a gente não pode também, ela não condena todo mundo dentro da sua narrativa, né? As senhoras, as lutas, né? Tem por exemplo, muitas associações, né? Que antes, as sociedades anti-escravagistas, né? Então esse movimento também é mostrado dentro da obra, né? E aí a gente fica pensando quando eu conheci Guimarães, só agora, depois de quase 20 anos, só agora que eu fui a Guimarães, né? Entrei numa ferryboat e atravessei, mas é encantador. A cidade é como se
o rio que ela toma banho, tomava banho, a rua, a casa que ela dava aula, ainda hoje presente, né? A casa de um senhor lá, dono lá da vila lá, que ela dava aula, a filha lá do senhor também, e ainda presente, sabe? Casa de 1800, assim, a vila está preservada. Então, assim, você fica pensando, e quando lê, como que aquela mulher ali, ela construiu através da literatura, né, todo o seu universo, toda a sua formação, e poderia ter, e mudou tantas cabeças, né, e construiu tantas histórias e revolucionou, né. Bem, eu vou colocar para vocês agora um slide onde a gente vai perceber. Então, assim, é sobre Maria Firmina. É uma história que a gente vai ter que ter muito tempo, porque nós vamos falar da Maria Firmina professora, da Maria Firmina escritora, da Maria Firmina jornalista, da Maria Firmina musicista, da Maria Firmina... É uma múltipla mulher, né? É uma múltipla artista, da Maria Firmina mulher, da Maria Firmina escritora, ok? Então, aqui eu vou só passar. Esse aqui foi o selo que foi criado, né, por uma artista maranhense, né, Wesley, para o bicentenário agora, né, que está sendo comemorado, essa imagem, porque nós não temos nenhuma fotografia da Maria Firmina, ainda estamos procurando. Existe uma no Google, né, que não é dela, que é de uma escritora de Santa Catarina, né, e que colocando como se fosse o nome dela, mas não é a Borba. Então já se pediu até, já se tem um documento, já fizemos um documento, já foi feito um documento para o Google, para ver se está tentando ver se tira essa imagem. Então, assim, essa imagem é o que tem mais próximo, foi feita a partir desse livro do Nascimento de Moraes também, pessoas conhecidas, assim, entrevistas com quem, características de antepassados, assim, para aproximar-se, né, das feições, né, do biotipo, né, porque, no caso, a Maria Firmina, ela é filha de ex-escravizada, não é, com português, e ela, filha natural, ela morou com a tia, com a mãe, né, com a avó, com tia, com as irmãs. Então, a constituição familiar dela, nuclear, é dessa forma. Então, assim, os descendentes por parte de mãe eram, assim, seres escravizados. Bem, aqui é um busto que tem deixa eu ver aqui, peraí. É um busto que tem em São Luís, tem lá em São Luís, na praça, onde fica, que tem a data que ela nasceu, a data que ela morreu. Ainda está a data antiga, acho que vão mudar, porque essa data recente foi descoberta há uns 4 anos, tá? Então, ainda está 25, ainda está 1825. E é porque esse dia que ela nasceu, anterior, até considerado o Dia da Mulher maranhense. Peraí. Bem, acho que não está. Não está, peraí, só um momento. Pronto. Isso aqui ela não dá para ver direito, mas talvez não dê, mas é o registro que foi que eu falei do Augusto Sacramento Black, um registro de 1883, constando que a dona Maria Firmina dos Reis, filha de João Pedro Estrela e dona Leonor Felipa, né, nasceu na cidade de São Luís do Maranhão, em 11 de outubro de 1825. Né? Então, foi a partir dessa data que pensou-se que era a data original dela. Né? Mas só que antes
havia muito essa coisa não registrava os filhos, não dá a data certa, era cada vez que precisava de um documento, tinha um registro, tinha uma data diferente. Mas aí, com essa data que foi encontrada na Cúria Diocesana, então se tem mesmo a data correta. Esse que é o documento da Cúria Diocesana, certo? Onde consta a data correta. Do Arquivo da Diocese de São Luís, né? Que é justamente o chamado batistelo, né? Aqui, olha, o romance Urso, então, assim, ela foi festejada. Aí se pergunta, como que uma mulher que foi tão festejada ficou tanto tempo na obscuridade? Por que essa rasura, né? Por que esse borrão? Por que esse apagamento? Aí, Úrsula, por uma maranhense, volume, um preço de dois réis, deve ser. Esta obra é digna de ser lida, não só pela singeleza, né, e elegância que é a escritora, como por ser estreia de uma talentosa maranhense. Merece toda a proteção pública para animar sua modesta senhora, a fim de continuar a dar-nos prova do seu belo talento. Assina essa tipografia, né? Aí é outro. Aqui é a primeira, a fax, a primeira, a capa da primeira edição, né? E aqui é a capa da segunda, da edição do Instituto Nacional do Livro, né? Da edição do governo, depois que foi redescoberta, né? E aqui são os poemas, né? Que não vai dar para ler, publicado nos jornais que foram encontrados, e se a gente for aos arquivos, nós vamos encontrar muito mais, que foram muitos anos de produções. Aqui. É interessante aqui quando ela fala ela assina o romance Uma Maranhense, né? Ela não escreve Maria Firmina. Aí, não é a vaidade adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale esse romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira de educação acanhada, e sem trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem, que corrigem, como instrução mísera, apenas conhecendo a língua do seu país, e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Aí a gente tem debatido muito, né, sobre esse prefácio, né? Essa aqui, como que ela, tudo isso, né? E faz tudo isso. Ela lia francês, ela lia mais. Aí a gente vai ver as questões de gênero hoje, né? Claro que a gente vai falar em feminismo no século XVIII, no século XIX. Digamos, o máximo que a gente pode falar no proto-feminismo. A gente não vai falar em gênero do século, mas ela tinha muita consciência das condições da mulher, né? E se fosse peitar, assim, tipo assim, nem seria observada, né? Então ela já se sente assim, mas ela, quando você vai ler a obra, vai ver que é superior. Então esse prefácio aí não é mais do que um subterfúgio, né? Para aí fica por conta das análises. E quando a gente fala que essa resistência dela, ó, essa travessia do escravizado, né? Ela vai falar dessa travessia. Aqui é uma fala da Preta Susana, que é a personagem escravizada, quando ela diz: meteram a mim e mais de 300 companheiros de infortúnio, de cativeiro, no estreito e infecto porão de navio. 30 dias cruéis, tormento e a falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Está falando aqui do trajeto, da travessia. E a gente não vê isso em nenhum outro texto literário. Tá? Passando. Tá. Pronto. Já. Só concluindo, a escrava, o conto A Escrava, que ela outra marca dessa resistência, né? Quando ela diz aqui no conto, né? E o escravo não pode fazer nada nem florescer a lavoura, porque seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, seu trabalho não é indenizado. Isto é o estigma da escravidão, pelo cruzamento de raça. Estampa-se na fronte de todos nós. Ao estrangeiro, em suas veias, não gira uma só gota de sangue escravo.
Enfim, e meu muito obrigada. Agradecemos muito à senhora professora esta interessantíssima conferência e agora está aberto o debate. Quem nos acompanha aqui presencialmente no Salão Nobre ou à distância via telemática pode colocar questões ou pedir para usar a palavra de viva voz ou então colocando as questões no bate-papo. Já agora, eu fazia só uma pergunta. Como é que no Brasil, neste momento, em termos académicos, qual há a sensibilidade para apoiar projetos como este, da parte das instituições de fomento? Existe uma política que valoriza projetos como este que a senhora professora está a desenvolver, sendo que há essa abertura ou há dificuldades para este efeito? Muito boa pergunta. A resposta é: não existe financiamento no Brasil nem para esse projeto e nem para outros projetos. No momento, nós estamos com o CNPq, e que não são nossas fontes assim, de pesquisa, nossas agências financiadoras e CAPES. O que nós temos são as instituições estaduais, as fundações de pesquisa estaduais, que nem sempre as linhas, os editais eles direcionam para só mais bolsas para formações em nível de mestrado, doutorado, e a gente está aguardando que a coisa mude para ver se a ciência toma outro rumo no país. Muito obrigado pela sua reflexão e apreciação. Muito bem, se não houver mais questões, agradecemos à senhora professora a disponibilidade de ter para vir aqui partilhar os resultados da sua investigação e desejamos uma boa estadia aqui no nosso país e muitas felicidades para o seu percurso enquanto pesquisadora e enquanto professora no plano académico.